Uma doutrina muito forte que entrou na igreja no último século foi a doutrina do pré-tribulacionismo. O que é a doutrina do pré-tribulacionismo, né? O arrebatamento pré-tribulacional. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é uma doutrina que diz que a igreja de Cristo vai ser tirada antes de ver o anticristo, antes do anticristo se manifestar. É uma doutrina que diz que a igreja não vai passar, não vai ver a manifestação do anticristo, portanto não vai passar por uma tribulação ou uma grande tribulação. Mas essa doutrina entrou dentro da igreja com muita força e tomou proporções gigantescas. Mas eu quero dizer primeiro para vocês que essa doutrina, ela contraria o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que é onde o apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, que os Tessalonicenses estão sendo perturbados por algumas pessoas que estão ali pregando em nome dos apóstolos, escrevendo em nome dos apóstolos, perturbando aquela igreja. E Paulo vai e fala para a igreja que não fique perturbada, porque o arrebatamento só vai acontecer depois da manifestação do anticristo. Tá? Depois da manifestação do anticristo. Então, essa doutrina pré-tribulacional, ela contraria o texto sagrado, que diz claramente, é um texto que não precisa de teologia para interpretar. Tem textos obscuros na Bíblia, tem, que precisam de uma exegese para interpretar o texto mais claramente, mas há textos claros, que dizem literalmente o que está dizendo e acabou, e pronto. E tem textos obscuros. Então, quando um texto claro diz uma coisa claramente nas Escrituras, então os outros textos obscuros, eles precisam ser interpretados de uma maneira que se harmonize com o que aquele texto claro está dizendo. Não se pode interpretar um texto obscuro ignorando que um texto claro, que uma passagem clara das Escrituras está dizendo. É como a gente sempre diz, a doutrina, ela tem que ser homogênea, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser harmônica. Então o que acontece? Essa doutrina, que é uma falsa doutrina, perigosa, que a igreja não vai ver a manifestação do anticristo, na verdade, essa doutrina nasceu em 1830. Uma profetisa da igreja católica, chamada Margaret MacDonald, ela era escocesa, era uma jovem, e ela tinha reuniões na sua casa, e as pessoas iam, frequentavam sua casa, frequentavam sua casa, e ali ela entregava revelações, né? Ela tinha visões ali, revelações, essa profetisa católica. E lembrando que ela é seguidora da seita dos irvingistas, né? Que a seita dos irvingistas foi uma divisão da Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja era chamada de Igreja Católica Apostólica, não a romana, foi uma divisão. E os irvingistas são aqueles que eram seguidores de um pregador famoso ali de Londres, chamado Edward Irving. Então, os seguidores do Edward Irving, não foi ele que fundou, certo? Não foi ele que fundou a nova denominação católica apostólica, mas ele foi um dos principais pregadores, que certamente quem difundiu mais essa seita foi ele. Então era uma seita. E a Margaret MacDonald, ela fazia parte dessa seita católica, era conhecida como uma profetisa. As reuniões na casa dela, ela tinha revelações e visões. E aí ela teve uma revelação, certo? Que a igreja de Cristo, uma parte da igreja de Cristo, ia ser tirada antes de ver o anticristo, antes do anticristo se manifestar, certo? Então ela teve essa visão, então após ela ter essa visão, um homem chamado, um líder, né, de um movimento chamado Movimento dos Irmãos, que fazia parte também dessa seita dos irvingistas, o John Nelson Darby, ele, ao ouvir o relato da Margaret MacDonald, ele pegou esse ensino novo da Margaret MacDonald, essa revelação que ela diz ter tido, que a igreja ser tirada antes de ver a manifestação do anticristo. Então, o John Darby, ele pegou
essa doutrina da Margaret, essa visão da Margaret MacDonald e adaptou com uma crença que ele tinha. E ali ele sistematizou a doutrina do pré-tribulacionismo, dizendo que a igreja ia ser tirada antes de ver a manifestação do anticristo e sofrer uma grande tribulação. E então, esse homem agora, após sistematizar essa doutrina, ele simplesmente escreve livros e agora dedica toda a sua vida agora, toda a sua vida a propagar essa doutrina pelo mundo. Ele começa agora a andar pelo mundo propagando essa doutrina. E então ele começa a propagar essa doutrina, e essa doutrina ela vai alcançando muitas pessoas. Ele vai levando livros, vai levando os livretos que ele escreveu, vai pregando essa teologia de uma forma sistematizada. E os próprios irmãos lá, os seguidores lá dessa seita, eles admitiam e se orgulhavam que, olha, na nossa denominação tem muitos ensinos, desses ensinos tem ensinos que são totalmente novos, que nunca foram ensinados pelos pais da igreja nem pelos reformadores. Então eles mesmo assumiam que era uma doutrina nova, que não tinha ensinado pelos pais da igreja, nem pelos apóstolos, nem por Cristo, nem pelos pais da igreja e nem pelos reformadores. Então eles estavam ali se gloriando, achando que tinham descoberto uma nova doutrina, porém uma doutrina falsa. Então eles fizeram isso, mas na verdade o maior responsável mesmo por ter introduzido essa doutrina no meio dos evangélicos foi o Scofield. O Scofield, ele publicou a sua Bíblia, e ao publicar a sua Bíblia de referência em 1909, essa Bíblia ele expunha as doutrinas do John Darby nas notas dele. Ele publicou uma Bíblia, mandou editar uma Bíblia, Scofield, e aí quando ele mandou publicar essa Bíblia para poder vender, para vender entre os evangélicos, foi assim que essa doutrina entrou no meio evangélico. Aí o Scofield mandou fazer essas Bíblias, e nas notas de rodapé da Bíblia, você sabe aquelas Bíblias de estudo, ele colocou as doutrinas do John Darby nas notas de rodapé. As doutrinas de quê? De que o arrebatamento ia acontecer antes do anticristo se manifestar. Então essa doutrina começou a se tornar popular. Essa Bíblia começou a ser vendida, e as pessoas iam ler a Bíblia, liam as notas de rodapé, e a doutrina começou a se tornar popular. E começou a convencer professores da Bíblia, pastores e multidão de cristãos que se denominavam ser cristãos. Então, essa doutrina entrou dentro da igreja evangélica dessa forma, certo? Então, as pessoas consideravam, inclusive, a Bíblia do Scofield, os comentários do John Darby, da Bíblia do Scofield, semelhava ela com a palavra de Deus. E quem não aceitasse os comentários do Scofield lá, que na verdade era do John Darby, da Margaret MacDonald, essa doutrina nova, quem não aceitasse era até chamado até de incrédulo, sofria até um tipo de pressão, dentro daquela igreja. E aí depois, foi isso, essa doutrina ela entrou dentro da igreja evangélica por volta do ano de 1909, quando o John Darby publicou a Bíblia dele. E então essa doutrina começou a se espalhar, e os pastores evangélicos e tudo mais começaram a ver essa nota de rodapé e acreditando aí nessa doutrina. Então o que acontece? Eles pegavam as escrituras, a Bíblia, e simplesmente liam o capítulo da Bíblia e depois iam para a nota de rodapé do John Darby, da Margaret MacDonald, do Scofield, e ali via a nota de rodapé tentando explicar algumas coisas das escrituras, só que distorcendo e trazendo essa falsa doutrina para a igreja. Então o que acontece? Porque hoje, meus irmãos, o que acontece é o seguinte, que muitas pessoas que têm Bíblia de estudo, elas pegam a Bíblia de estudo, vai preparar uma mensagem, ela lê o versículo, aí depois vai para a nota de rodapé, vai para o argumento dos teólogos, dos comentaristas daquela Bíblia. Aí vai basear a pregação dele toda em cima dos comentários dos teólogos. Ele lê o versículo, não vai orar para pegar discernimento, não vai buscar outros versículos para explicar aquela doutrina. Não, ele pega o argumento dos teólogos, das notas de rodapé, e ali ele crê naquilo ali e vai pregar a palavra.
Então tem gente que quando pega uma Bíblia de estudo, ele lê mais os estudos e as notas de rodapé do que propriamente a Bíblia. Isso é um equívoco muito grande. O que eu quero dizer para vocês que as Bíblias de estudos, claro, elas nos auxiliam muito, nos ajudam muito, mas você não pode se entregar totalmente a crer nas notas de rodapé e nos comentários teológicos dos comentaristas daquela Bíblia. Por quê? Porque tem muita distorção teológica. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudo pentecostal, eu ganhei essa Bíblia, e eu fui ler alguns versículos dela, né, que eu tenho a minha Bíblia que eu prego, eu fui ler alguns versículos dessa Bíblia de estudo pentecostal, e fui ler os comentários dos comentaristas, as notas de rodapé, e eu pude perceber, irmão, que tem muita distorção, distorções claras e gritantes, que são voltadas aos comentários das notas de rodapé, e os comentários dos comentaristas, dos teólogos ali, são totalmente voltados porque a denominação deles crê. Eles distorcem os textos da Bíblia e comentam de acordo com o que a denominação deles crê. Aí o que acontece? As pessoas leem a Bíblia, aí depois lêem as notas de rodapé, os comentários, pronto, está aqui explicado. E muitas vezes é distorção, é heresia, é adulteração da doutrina. E aí acabam crendo de uma forma errada, que foi o que aconteceu para essa doutrina entrar dentro da igreja, de que a igreja não vai passar, que a igreja não vai ver o anticristo, quando muito claramente as escrituras falam, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 4, que a igreja vai ver o anticristo, que a igreja só pode ser tirada depois que o anticristo se manifestar. Lá em Apocalipse 13 fala do sofrimento da igreja pela manifestação do anticristo. Em Apocalipse 14 também fala. Apocalipse 20, verso 4 fala também. Apocalipse capítulo 7 fala também que os cristãos, que os santos estariam aqui sofrendo, sendo degolados e mortos. Daniel também fala disso, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11. Também fala do sofrimento que a igreja teria, que os cristãos teriam, que os santos teriam com a manifestação do anticristo. Daquele chifre pequeno que Daniel fala, daquele besta de 7 cabeças e 10 chifres que Daniel fala, que o Apocalipse 13 fala. Então mostra claramente as escrituras que a manifestação do anticristo vai surgir e a igreja vai ser grandemente perseguida. O ódio do anticristo contra a igreja. O ódio do anticristo contra a igreja. Então, quer dizer, então aí criaram essa doutrina que a igreja não vai ver o anticristo. Então, uma doutrina equivocada, uma doutrina distorcida, deturpada, que chegou na igreja agora, está com 100 anos, chegou na igreja. A Margaret MacDonald teve essa visão aí em 1830, mas ela veio entrar na igreja mesmo em 1909, pela Bíblia do Scofield, os comentários do John Derby, e entrou com força na igreja evangélica. Muitos pastores fundamentalistas aceitaram, professores bíblicos aceitaram, e infelizmente começaram a disseminar essa doutrina, que tem 100 anos, mas que tem muita força dentro da igreja. Inclusive, é a doutrina mais aceita hoje pelos cristãos, é que a igreja não vai ver o anticristo, não vai passar por uma grande tribulação. E isso é um equívoco muito grave, um equívoco muito sério, muito grande, né? Aí alguém vai e pergunta, que eu tinha até esquecido de explicar esse texto, conheço muito bem, mas tinha esquecido de explicar essa passagem, porque eu acho ela muito simples de se explicar, e acabei até esquecendo de explicar. Porque em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso, ele vai falando aqui da manifestação do anticristo, que aí só pode ser tirada depois da manifestação do anticristo. E no verso 5 ele diz: vós se lembrais que essas coisas vos dizia ainda estando convosco, que agora vós sabeis o que detém a manifestação do anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meu seja retirado. Então, quando será tirado, será revelado o anticristo, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que tem alguma coisa impedindo a manifestação do anticristo. E a doutrina pré-tribulacionista diz que o verso 6 e o 7, que o que está impedindo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, estando aqui, o anticristo não pode se manifestar. É preciso primeiro o Espírito Santo sair, tirar a igreja, arrebatar a igreja, para poder o Espírito Santo se manifestar. Como é
que Paulo, no versículo 2 e 3, está dizendo claramente que de maneira alguma Jesus virá, sem que antes o anticristo se manifeste. Aí agora, 4 linhas na frente, no verso 6 e 7, ele vai se contradizer, dizendo que não, é preciso que um do meu ser retirado, e esse é o Espírito Santo, de maneira alguma. Esse texto aqui não está falando que é o Espírito Santo que tem que ser tirado, ou a igreja que tem que ser arrebatada para o anticristo se manifestar. O verso 3, o verso 2, o verso 3 e o verso 4 diz claro que o anticristo, que Jesus, para poder vir buscar a igreja, primeiro o anticristo tem que manifestar, e a igreja tem que ver a manifestação do anticristo. Então, quando ele diz que tem um que do meu precisa ser tirado, ele não está se referindo à igreja e o Espírito Santo, porque então Paulo estaria se contradizendo. E Paulo é muito claro em dizer que o anticristo vai se manifestar e a igreja vai estar aqui para ver a manifestação do anticristo, no verso 2, no verso 3. Então aí o verso 6 e o 7 acaba, ele diz que os irmãos lá de Tessalônica sabiam o que é que do meio tinha que ser tirado, ele já sabia. Né? Os irmãos já sabiam o que é que estava lá atrapalhando, o que é que tinha que ser tirado do meio para o anticristo se manifestar. Eles sabiam lá, mas só que para nós isso aqui se tornou algo enigmático. Mas com certeza o Espírito Santo e a igreja não é, porque no verso 3 e 4, 2, 3 e 4, mesmo capítulo, o apóstolo Paulo está dizendo que o anticristo só vai se manifestar, o que para Jesus só vai vir buscar a igreja depois quando ele se manifestar. Então, irmão, é uma doutrina, essa doutrina pré-tribulacional, ela é uma doutrina que ignora completamente aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Como eles mesmos disseram, que era uma doutrina nova. Os próprios teólogos da época que estavam crendo nessa doutrina, lá do século 20 já, né, no ano 1909, já no século 20, os próprios teólogos daquela época já diziam, não, isso aqui é uma doutrina nova, isso aqui é uma doutrina nova, e eles estavam crendo. Quer dizer, uma doutrina nova que Jesus não pregou, que os apóstolos não pregaram, que os pais da igreja não pregaram e os reformadores não pregaram. Mas agora uma católica, uma profetisa católica teve um sonho, aí esse sonho passou a ser uma doutrina que simplesmente ignora tudo que Jesus, os apóstolos e os reformadores e os pais da igreja pregaram. Então, quer dizer, é uma coisa, sabe, muito brusca para se engolir. Muito brusca. Realmente é falta da gente mesmo buscar compreender o que as escrituras dizem. Agora, o que é que eu vejo? Qual é o grande problema? O grande problema é que está na mente das pessoas essa doutrina pré-tribulacionista, porque embora ela só tenha 100 anos, e é uma falsa doutrina, mas é a doutrina que mais cresceu, que os ministérios que mais aceitaram essa doutrina foi a doutrina que mais cresceu. Aliás, os ministérios que mais aceitaram essa doutrina foram os ministérios que mais cresceram, portanto a maioria dos cristãos creem que não vão ver o anticristo e não vão passar por uma grande tribulação. Mas, como eles mesmos disseram, os teólogos do século XX, que creram nessa doutrina lá pelo ano 1909 em diante, eles disseram que é uma nova doutrina realmente. Dividir a vinda de Cristo em duas partes. Né? Então, meus irmãos, assim as heresias vão entrando dentro da igreja. E o que é que acontece? Os teólogos atuais, os pastores atuais, professores bíblicos atuais, simplesmente estão com a mente cauterizada e bitolada a uma determinada teologia. E isso não é por maldade. Eu não digo que esses pregadores fazem isso por maldade de maneira alguma. Estão pregando heresia? Estão. Pregando heresia perigosa? Mas eles não fazem isso por maldade. Fazem porque foi o que aprenderam. Foi o que o diabo usou alguém para colocar isso na mente deles, está dentro da mente deles. Dentro da mente deles ao ponto de eles não conseguirem enxergar o contexto do que está em 2 Tessalonicenses 2, do 3 até o 7. Até o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Então, de uma forma que estão tão presos a esse tipo de doutrina que está dificultando para eles compreender a diferença entre 7 versículos. O que 7 versículos estão explicando. E Paulo diz aqui que a igreja só vai sair depois quando Cristo se manifestar, e depois diz que tem alguém no meio que está atrapalhando a manifestação de Cristo. Quando esse alguém for tirado, então Cristo se manifesta. E aí eles vêm dizer que é a igreja que tem que ser tirada, que é o Espírito Santo que tem que ser tirado, sendo que Paulo já disse que não é. Que a igreja tem que estar aqui, o Espírito Santo tem que estar aqui e ver a manifestação do anticristo.
Então essas heresias estão dificultando até a compreensão, a exegese, a interpretação do texto, que é simples, é uma interpretação simples. Não precisa ser um teólogo, ser um erudito, ou ter grandes estudos para interpretar esse texto, porque a passagem é clara. A passagem é clara. Qualquer pessoa que lê esse texto vai entender. Não, realmente Paulo está dizendo que a igreja só pode ser tirada depois que o anticristo se manifestar. Então, logo, esse que Paulo está dizendo que tem que ser tirado do meio para que o anticristo se manifeste, então, logo, não é a igreja e não é o Espírito Santo. É alguma coisa que lá ele sabia, mas para nós aqui se tornou algo enigmático. Que, com oração e busca, Deus vai revelar o que seja, certo? Mas enfim, então a gente tem abordado esse assunto, tem falado desse assunto porque se tornou algo, irmão, sabe, polêmico. Se tornou algo perigoso, a verdade é, se tornou algo perigoso. Pessoas estão crendo numa doutrina que tem levado elas a quê? A pensar o seguinte, aliás, pessoas têm crendo numa doutrina que vai gerar o seguinte: o anticristo vai se manifestar, vai estar aí com o sistema de governo dele, implantando o sistema de governo dele, e as pessoas vão dizer: não, rapaz, esse não é o anticristo, não, nós não vamos ver o anticristo. Os crentes vão dizer isso. Não, nós aprendemos a vida inteira pelos nossos pastores, professores, teólogos, que nós não vamos ver o anticristo. Esse aí não é o anticristo. Vamos aceitar isso aí, esse sistema aí é bom, isso aí, né? Então é isso que vai acontecer. Mas se a igreja aprender que vai ver o anticristo, como Paulo disse, Jesus falou, o Apocalipse fala, e Daniel fala, se a igreja crê nisso, então a igreja vai estar preparada para quando o anticristo manifestar, e não vai aceitar de maneira alguma, o sistema de governo dele. Porque ele vai implantar esse sistema, irmão, de uma forma astuciosa, de uma forma inteligentíssima. Ele não vai dizer: eu sou o anticristo, esse aqui é o selo da besta. Não. O mundo vai olhar para ele e vai dizer: é um político importante, um homem do bem, que resolveu o problema financeiro da humanidade. Resolveu o caos mundial, o problema de guerra, de inimizade, de violência. Enfim, resolveu. Hoje o mundo vive em paz, unificou as religiões, hoje o mundo está tranquilo. É um político grande, carismático, conquistador. Então ele vai implantar um sistema, irmão, de movimentação financeira, que é o selo da besta, né? Então, um sistema de movimentação financeira, e aí se não souber que é o selo da besta, então não vão aceitar claramente. Eu não sei, eu praticamente não sei. Alguns dizem que o selo da besta vai ser um chip na mão ou na testa. Tudo bem, então aí criando esse chip, né, para algumas informações. Mas eu vou sincero, eu não creio muito que seja um chip. Não creio muito. Pelo contrário, eu acredito que esse chip aí é para despistar o verdadeiro selo da besta. Mas tem a ver com movimentação financeira. Se for o chip, tudo bem. Se for o chip que vem a unificar a moeda mundial, o dinheiro no mundo inteiro, aí tudo bem. Então realmente é ele. Mas é algo que vai trabalhar para unificar a moeda mundial. Facilitar o câmbio entre países, né, a exportação, a importação, para não ter mais dificuldade, para poder solucionar os problemas financeiros. E as coisas chegar mais em conta para as pessoas, e assim as pessoas terem uma vida mais próspera e mais tranquila. Então vai ser assim. Então a gente tem que entender isso, certo? Que essa doutrina, a heresia, é uma doutrina nova, certo? Eu não estou aqui de maneira alguma criticando aqui os pastores que pregam isso. Eu estou pedindo pastores revejam o conceito, o pensamento, a visão de vocês enquanto a isso. Leiam, releiam, estudem, certo? Estudem sobre isso, sem visão denominacional. Simplesmente vão às escrituras, estudem, orem e peçam a Deus o entendimento. Aí Deus vai dando e vocês vão ver como é completamente diferente do que o que muitos têm acreditado. Porque nós precisamos alertar as pessoas quanto a isso. E essa doutrina entrou na igreja com força. E hoje a maioria dos cristãos estão achando: não, nós vamos ser arrebatados antes de ver o anticristo, antes de passar por uma grande tribulação. Então, nós provamos aqui já, dentro das escrituras, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a igreja vai ver o anticristo. Apocalipse capítulo 3, com a ascensão do anticristo, a igreja vai ser, os santos vão ser perseguidos. Apocalipse capítulo 14, vão ser mortos. Apocalipse capítulo 20, verso 4, vão ser degolados e mortos, e por não aceitar o sinal da besta. Apocalipse 7 também fala isso, dessa grande tribulação que a igreja vai passar. Esses são os que vieram de grande tribulação. Também,
Daniel 7, Daniel 11 também fala disso. Então há muitas passagens, muitos versículos, há mais de 30 versículos mostrando isso. Então, nós não podemos ignorar isso. Nós temos tão somente que acreditar, que crer no que a Escritura diz. E infelizmente, infelizmente, ter que passar por isso e nos preparar para isso. Em nome de Jesus. Aí surge aquela velha história, mas pastor, Deus vai poupar a sua santa igreja. Meu irmão, por que Deus não poupou a sua santa igreja da grande perseguição que ela sofreu do ano 30 até o ano 325? Você viu a forma que os cristãos foram mortos, barbaramente, violentamente? Jogados à arena do Coliseu, para serem pisoteados, chifrados por touros e mortos por carrasco? Jogados à arena do Coliseu como espetáculo e ser devorados por leões? Cobertos com pele de ovelha, ser rasgado por cachorros, depois mortos pelos carrascos? Arrastados pelas ruas, mortos a pauladas, cravados no chão, pendurados em estacas, em cruzes. Outros decapitados, degolados, queimados vivos. A igreja passou uma tribulação terrível. Então Deus não poupou a igreja. E ele diz, esses saíram vitoriosos. A igreja saiu vitoriosa por quê? Porque a igreja, meu irmão, ela não se prostrou. Não foi a derrota dos cristãos, o Império Romano ter matado os cristãos, a igreja católica ter perseguido os cristãos verdadeiros e ter matado. Pelo contrário, foi uma vitória para os irmãos terem morrido na fé. Eles saíram vitoriosos. Você vê o que é que diz lá em Apocalipse 20, verso 4, que esses que foram degolados e mortos, que serão degolados e mortos para não receber o sinal da besta, esses são os que sairão vitoriosos. Vitoriosos por quê? Porque morreram, mas guardaram a fé na palavra, guardaram a fé em Cristo. Então, meu irmão, sabe? Então a igreja vai passar por isso. Nós temos que simplesmente aceitar o que está escrito. Nós não somos melhor do que eles. Dizer que não, Deus tem que poupar a sua santa igreja. Dizer isso é desconhecer a história da igreja. E eu acredito que um cristão, no mínimo, ele tem que conhecer pelo menos um mínimo da história da igreja. Por isso a gente tem sempre falado um pouco, um mínimo sobre isso. Não temos nem nos aprofundado muito sobre a história da igreja, mas temos falado o mínimo, pelo menos, para que os irmãos tomem o conhecimento, né? Não temos falado dos concílios. O primeiro concílio lá de Constantino, que o imperador Constantino estabeleceu lá na cidade de Constantinopla, para decidir, afinal de contas, o Espírito Santo é Deus, não é? A Trindade, essa história aí, como é que é? Então, para esclarecer esse assunto, então houveram os concílios, e houveram divisões, muitas divisões dentro da igreja, houveram muitos grupos que surgiram criando novas ideias, né? E assim perturbando a fé de muitos. Enfim, houve muita coisa que aconteceu na igreja em toda a sua história. Mas pelo menos o mínimo a igreja tem que saber. E a igreja sofreu perseguições. Então Deus, irmão, Ele está conosco, Ele nos ama. Deus está conosco, Ele nos ama. Mas Ele vai permitir a gente passar por isso. Os textos que os tribulacionistas usam, 1 Tessalonicenses capítulo 1... 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Apocalipse capítulo 3. Ele não está falando dessa grande tribulação da igreja. Os pré-tribulacionistas usam esses textos para dizer que a igreja não vai passar por uma grande tribulação. O texto está falando da ira de Deus e não da grande tribulação que vai vir contra a igreja. O texto está falando da ira de Deus, que a igreja não vai sofrer a ira de Deus, é claro. A igreja não vai ser jogada no inferno. A igreja vai ser tirada antes das 7 taças da ira de Deus. Mas a igreja vai sofrer uma grande tribulação por conta da perseguição do levante do falso profeta e do anticristo. Mas a ira de Deus, o derramar da ira de Deus, é claro que a igreja não vai sofrer. A igreja que Deus ama, Ele vai derramar ira sobre ela. A grande tribulação não vem da parte de Deus para a igreja, vem da parte do anticristo, do falso profeta, para a igreja, por permissão de Deus. Assim como o povo, os cristãos primitivos sofreram uma grande tribulação, assim como o povo judeu sofreu uma grande tribulação do ano 70 até o ano 1948, e a igreja sofreu uma grande tribulação do ano 30 até o ano de 325. Assim a igreja presente, que vai passar pelo arrebatamento, ela sofrerá também uma grande perseguição, e Apocalipse capítulo 13, verso 7,
no verso 5, 6, 7 diz que será por 42 meses, e 3 anos e 6 meses, e a igreja vai ser derrotada pelo anticristo, vai ser morta, né? Vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Vai matar a igreja, os cristãos, os santos do Senhor. Mas depois, essa grande tribulação para a igreja, depois virá a maior tribulação de todas, né? Que é a grande tribulação que virá para o mundo inteiro depois do arrebatamento da igreja. Mas a grande tribulação da igreja, essa terá antes do arrebatamento. Porque quando os teólogos falam de a grande tribulação, baseado lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles estão falando de uma grande tribulação, mas eles estão esquecendo de quê? De que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, principalmente em Lucas 21, explica que aquela grande tribulação é para o povo judeu daquela época. Era a grande tribulação para o povo judeu. Lucas 21 deixa claro isso, é o tempo de ira sobre esse povo. E Mateus 24 em Marcos 13 também deixa claro também que é uma grande tribulação também, primeiro para a igreja, depois para o povo judeu. Depois para o povo judeu. Então ele deixa claro isso. Agora, tudo bem, pode fazer uma alusão a uma grande tribulação que virá para a igreja. Mas literalmente o texto está falando de uma grande tribulação para o povo judeu e para a igreja daquele tempo. Tá? Então, quando ele fala a grande tribulação, baseado nesses textos, também é um argumento equivocado. Porque aquele texto está falando de duas grandes tribulações, uma para a igreja, outra para os judeus, como eu já expliquei. E depois, nos restantes das escrituras, do Novo Testamento, e do livro de Daniel, que é um livro apocalíptico também, de revelação, também fala de outra grande tribulação para a igreja, segundo a Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 4, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 20, verso 4, e Apocalipse capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 11. Fala da grande tribulação para a igreja. E depois fala também que a igreja for tirada, fala de uma grande tribulação para o mundo, que essa será a pior de todas. Em Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 16, onde o mundo vai ser literalmente completamente destruído. Tudo vai ruir nesse mundo, montes, ilhas vão desaparecer, como Porto Rico, Japão, vão desaparecer do mapa. As cidades das nações vão ruir, derreter tudo, tá? E os homens vão ter que retomar, depois da sétima taça, vão ter que retomar as suas vidas e reconstruir o mundo novamente, por um período de 1000 anos. Então, eu falo dessas 4 grandes tribulações, e uma é para a igreja que vai passar pelo arrebatamento. Então, não vamos, irmão, não vamos ler. Vocês não sabiam que essa doutrina foi inventada no ano 1830 pela Margaret MacDonald, uma profetisa católica, e que foi um dos líderes do grupo dos irmãos lá, que sistematizou essa doutrina, o John Derby, e o Scofield, ao imprimir a sua Bíblia, né, fazer a sua Bíblia, ele colocou nas notas de rodapé e os comentários do John Derby, que acreditava nessa teologia pré-tribulacionista, que a igreja não ia ver o anticristo, não ia passar pelo arrebatamento. E então, com essa Bíblia do Scofield entrou dentro da igreja, os pastores fundamentalistas, professores de Bíblia e outros profetas cristãos, muitos, aceitaram essa doutrina simplesmente por estar sendo comentada pelo John Derby, certo? E o Scofield ter aceitado. Então ignoraram completamente a história de 1800 anos da igreja, que nunca se falou sobre essa doutrina. Ignoraram simplesmente isso. Então, amados, sabe, é uma doutrina nova, é uma heresia, tem apenas 100 anos, e nós temos que ter cuidado com ela, porque ela é perigosa, ela está cegando muita gente para não se preparar para a chegada do anticristo, que vai vir para perseguir a igreja do Senhor e então virar o arrebatamento. Então temos que ter cuidado, nos preparar para isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser esclarecidos com essa palavra.